Oi, 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 pessoal. Vamos para a nossa aula, então, de número 12, ok? Na aula passada, a gente teve aula de receitas médicas, tá bom? Então, a gente aprendeu aí os tipos de receita, né? Receituário branco, amarelo, azul, de controle, renovável. E aprendemos, né, quais são as informações que tem que ter numa receita para ela ser válida, todas essas informações. Foi uma aula mais tranquila, né, comparada com a aula de cálculos que eu dei anteriormente para vocês. Vocês foram muito bem nas questões que tiveram, ok? E hoje a nossa aulinha ela vai ser sobre tipagem sanguínea, tipos sanguíneos. Então, se você não sabe o seu tipo sanguíneo, ou se você sabe que é A, B ou O, mas não sabe o que isso significa, vem aqui para a nossa aula de hoje para você entender, né, o que é isso, o que é um tipo sanguíneo A, ou B ou O, para quem que eu posso doar, de quem que eu posso receber, tá? E por que é importante a gente saber aí nosso tipo sanguíneo, tá bom? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é o sangue, né? O sangue, ele nada mais é do que o nosso carreador aí de várias coisas, tá? De oxigênio, hormônio, metabólitos, anticorpos, plaqueta, hemácia, tudo isso, tá? É carregado pelo sangue. O nosso corpo, ele se comunica pelo sangue, então os hormônios que saem lá do meu cérebro vão parar lá no dedo do meu pé através do sangue, ok? Ele é essencial para a vida, a gente não consegue viver sem sangue circulando nas nossas veias, nas nossas artérias, tá? E ele é composto aí por basicamente três coisas, tá? Mais ou menos quatro, mas algumas pessoas dividem em três, outras em quatro. A principal composição do sangue é o plasma, tá? Representa 55% do sangue, que é esse líquido que forma aí o meu sangue, tá? É onde vai ter os dejetos das células, onde vai ter as células que eu quero levar para algum lugar, tá bom? Eu vou ter os glóbulos brancos, tá? E as plaquetas. Então, glóbulos brancos aqui e as plaquetas aqui. Os glóbulos brancos, como a gente sabe, são formados pelos anticorpos, né? Pelas células de defesa do nosso corpo. E as plaquetas, elas são responsáveis aí pela coagulação sanguínea. Então, quando você se corta, que aquele buraco ele para de sangrar, né? Aquele corte ele para de sangrar, significa que as plaquetas elas foram lá e bloquearam aquele local para parar o sangramento, tá? Temos também os glóbulos vermelhos, que são representados aqui pelas hemácias, que vão carregar aí ferro, oxigênio principalmente, tá bom? Super importantes aí para a nossa sobrevivência, né? Esse sangue, né, esse sistema ABO, que é o sistema de tipo sanguíneo, né, tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, ele foi descoberto aí, ó, em 1900 pelo médico cientista austríaco Karl Landsteiner, tá bom? Antes disso, tá, não se sabia o que era tipo sanguíneo. Teve um cientista louco aí que ele fez transfusão sanguínea entre carneiros e seres humanos, tá? Entre animais e seres humanos, porque ele acreditava que o sangue dos animais era um sangue mais puro, tá bom? Mas não dava certo. A pessoa que recebia esse sangue, ela vinha a óbito. E aí, antes de se descobrir, né, os tipos sanguíneos, era sim feito transfusão. Mas essas transfusões sanguíneas, elas eram feitas em último caso, tá? Quando não tinha mais nenhuma opção. E era meio que na sorte. Algumas pessoas sobreviviam, outras pessoas não sobreviviam. Então era meio que na sorte mesmo. Você fazia a transfusão sanguínea e esperava para ver se essa pessoa ia sobreviver ou não. Porque a gente não sabia o que era tipo A, tipo B, tipo O, tá bom? E aí esse cientista vendo isso, né, que muitas pessoas morriam por causa da transfusão sanguínea e muitas mulheres morriam no pós-parto porque perdiam muito sangue e não tinham como fazer transfusão porque elas tinham medo, né, da transfusão sanguínea. Ele começou a estudar esses tipos sanguíneos. Então ele começou a fazer misturas de várias pessoas, né, de vários sangues, e ele começou a observar que às vezes o sangue ele continuava líquido e às vezes o sangue formava coágulos. E aí ele achou o quê? O sistema ABO e começou a descobrir que tinham certos tipos sanguíneos que se eu misturasse davam certo e outros que se eu misturasse não dava certo, tá bom? E ele definiu que isso seria chamado de sistema ABO, tá?
E aí, ó, como que a gente faz esse exame, né, de sangue que ele já fazia lá em 1900 e até hoje é feito dessa forma, tá bom? Foi só modernizando, né, mas basicamente é a mesma coisa. Nós vamos ter aqui dois reagentes, que esses reagentes a gente pode encontrar aí na internet, tá? É um pouquinho caro, mas se você quiser, né, sair fazendo aí exame de todo mundo, vão ter dois reagentes, um anti-A e um anti-B, ou seja, anti-A, anticorpos contra A, e anti-B, anticorpos contra o B, tá bom? Eu vou jogar esses dois reagentes e eu vou pegar uma gota de sangue minha e vou colocar em cada um deles, tá? E vou mexer. Se esse sangue aglutinar, significa que ele tem antígenos daquele tipo, tá? Do tipo A ou do tipo B. Se ele não aglutinar, é porque ele não tem, tá? Então, como que a gente lê esse resultado? Se ele aglutinou, significa que o meu sangue tem antígeno desse tipo, então eu sou desse tipo sanguíneo. Se ele não aglutinou, é porque eu não tenho antígenos desse tipo sanguíneo, então eu não sou desse tipo. Vamos lá. Aqui, por exemplo, tem o anti-A e anti-B. Joguei uma gotinha de sangue e mexi. Aqui, ó, aglutinou e aqui não aglutinou. Significa que essa pessoa ela tem qual tipo sanguíneo? Pensa aí. Pausa o vídeo e pensa. Pensou? Então, essa pessoa ela tem um tipo sanguíneo do tipo A, porque aonde aglutina é o meu tipo sanguíneo, porque eu tenho antígenos contra aquilo, tá? Vamos supor que os dois aglutinem. Aqui aglutinou e aqui aglutinou. Qual que é o tipo sanguíneo dessa pessoa? Tipo AB, tá? Significa que essa pessoa ela tem antígenos contra os dois tipos, tá? Tanto A quanto B. Se ele não aglutinou em nenhum, nem aqui, tudo ficou bonitinho. O que vai ser essa pessoa? Qual o tipo sanguíneo dessa pessoa? Tipo O, tá? Então, aonde aglutina é o meu tipo sanguíneo, tá bom? Porque eu usei um reagente que tem anticorpos contra os antígenos A e contra os antígenos B. O que é esse negócio de antígeno e anticorpo, professora? Vamos falar aqui, ó. Então, ó, antígenos, eles ficam aí nas nossas células sanguíneas, tá bom? Em volta das nossas células sanguíneas, sinalizando qual é o meu tipo sanguíneo. Então, é como se fosse um sinal. Eu, por exemplo, professora Ingrid, tenho sangue B. Significa que toda célula sanguínea minha, ela tem em volta dela esses antígenos verdinhos que sinalizam que o meu sangue é B, tá? Para que isso? Para que quando eu entre em contato com o sangue A ou com o sangue AB, eu tenha o quê? Os anticorpos que vão me proteger e vão destruir aquele sangue que não é o meu tipo sanguíneo, tá? Então, antígeno é o meu tipo sanguíneo, tá? Então, eu tenho antígeno aqui, ó, B, que sinaliza que o meu sangue é B. Quando eu tenho antígeno A, eu sinalizo que o sangue é A. Se eu tenho os dois antígenos, tanto B quanto A, significa que o meu sangue ele é AB. E se eu não tenho nenhum antígeno, se minha célula ela é lisa, não tem nenhum antígeno, ela é do grupo O, tá? Meio que um zero, seria um zero, tá? Não tem antígeno, entenderam? Então, ó, se eu tenho antígeno A, eu sinalizo que eu sou A. Se eu tenho antígeno B, eu sinalizo que eu sou B. Se eu tenho antígeno A e B, eu sinalizo que eu sou sangue AB. E se eu não tenho antígeno, eu sou grupo O, ok? Então, ó, aqui de novo a nossa lâmina, tá? Soro anti-A, então eu tenho anticorpos contra A. O anticorpo, ele vai detectar aquilo e vai destruir. Então, olha só, se eu tenho um anticorpo A e eu coloco um sangue do tipo A aqui, ele vai aglutinar, ele vai coagular, porque esse soro ele vai destruir as células, entenderam? Vou repetir. Vamos supor aqui, ó, tem o soro anti-B, ou seja, esse líquido que eu coloquei aqui, ele tem anticorpos contra o tipo B. Se eu jogo o meu sangue da professora Ingrid, que sou tipo B, eu tenho esses antígenos aqui verdinhos, não tem? Que são do tipo B, que são antígenos B. Quando eu jogo esse antígeno B nesse soro anti-B, então eu junto o anticorpo B com o antígeno B, eles vão se grudar e vai destruir, tá? Então vai aglutinar, vai coagular, ok? Isso confirma que o meu tipo sanguíneo é do tipo B, tá bom? É um pouquinho complicadinho de entender, mas vamos lá.
Anticorpo. O anticorpo, ele me protege, tá? Então, se eu sou sangue A, eu tenho que me proteger contra quem? Contra o B. Se eu sou sangue B, eu tenho que me proteger contra quem? Contra o A. Se eu sou sangue AB, eu não me protejo de ninguém, porque eu tenho os dois antígenos. Imagina se essa pessoa que tem sangue AB, ela tivesse anticorpo aqui, tipo B. Os meus anticorpos iam destruir as minhas próprias células, ok? Então, ele não tem anticorpo, porque senão o anticorpo ia se ligar no antígeno e ia destruir seu próprio sangue. Então, ele não tem anticorpo. O grupo O, ele não tem antígeno, então ele tem anticorpo contra os dois. Eu não posso entrar em contato nem com sangue A, nem com sangue B, porque senão ele vai ser destruído. Entenderam? Então, o antígeno sinaliza o meu sangue e anticorpo é o que combate o outro sangue, tá? Então, ó, grupo A, ele vai ter antígeno do tipo A, anticorpo do tipo B. Grupo B vai ter antígeno do grupo B e vai ter anticorpo contra o A, tá? Grupo AB, ele vai ter antígeno do tipo AB, ele vai ter os dois antígenos e não vai ter anticorpo. E o grupo O, ele não tem antígeno, porque ele é o tipo O, né, o tipo 0, e ele vai ter anticorpo tanto contra A contra B, ok? Além do tipo ABO, né, que são esses tipos sanguíneos, eu também tenho o fator RH, né, que a gente sempre escuta falar B positivo, B negativo, O positivo, O negativo. O que é esse positivo e negativo? Lembra que eu falei para vocês agora que a minha célula ela tem os antígenos do meu tipo sanguíneo? Então, eu, professora, sou B positivo. Então, eu tenho antígeno B, correto? Que sinaliza que meu sangue é B. Além disso, eu vou ter os antígenos D, tá? Antígeno D significa que eu sou positiva. Se eu não tenho antígeno D, eu sou negativo, tá? Então, a professora ela tem antígeno B e antígeno D. Se eu fosse, por exemplo, B negativo, eu só teria antígeno B, não teria o D de dado, tá? O antígeno D, ele é do fator RH. Se eu tenho antígeno D, positivo. Se eu não tenho, negativo, ok? Além disso, existe uma coisa chamada RH nulo, que a gente chama de sangue dourado, tá? Não significa que o sangue da pessoa ele tem outra cor. Significa que essa pessoa que tem RH nulo, ela não tem nenhum tipo de antígeno na sua célula, tá? Nenhum tipo. E aí, só existem 50 pessoas no mundo que possuem esse tipo de fator RH. Isso é um problema, tá? Por quê? Uma pessoa dessa, quando ela precisa de transfusão sanguínea, ela não tem ninguém para doar, tá? São 50 pessoas só. Ela não pode receber nenhum outro tipo sanguíneo, porque senão vai coagular o sangue dela, tá bom? Então, esse fator RH nulo significa que ele não tem nenhum tipo de antígeno aí na sua superfície, tá? É super raro isso daí. Trouxe para vocês aqui uma tabelinha mostrando, né, os tipos sanguíneos que existem. Então, ó, existem, né, 8 tipos sanguíneos diferentes, contando com o sistema ABO e o RH positivo e negativo, tá bom? No Brasil, os sangues mais comuns são o A e o O. Então, se você tem sangue A ou sangue O, você é a maioria da população. O sangue B, só 10% da população brasileira tem. E o sangue AB, só 3%. Por quê, gente? Porque o tipo sanguíneo ele é um fator hereditário, né? É genético, passa de pai para filho. Então, se no Brasil eu tenho mais gente A e O, é a maior a possibilidade do meu filho também ser A e O, tá? Então, essa porcentagem aqui, ela muda de país para país, dependendo do que predomina ali naquele país, tá bom? Então, ó, existem duas coisas chamadas doador universal e receptor universal, que vocês já devem ter escutado, tá bom? Quem é o meu doador universal, que pode doar para todo mundo? É o meu O negativo, tá? O O negativo, ele pode doar para todo mundo. Por quê? Ele não tem nenhum antígeno na sua superfície. E ele não tem fator RH. Então, ele não tem nenhum antígeno na superfície. Quando eu dou ele para outra pessoa, qualquer ela que seja, O, B, A ou AB, eu não vou produzir a reação dos anticorpos dele. Por quê? O B, ele tem anticorpo contra A. O A tem anticorpo contra B. E o AB não tem anticorpo e o O tem anticorpo contra A e contra B. Ou seja, esse aqui ele não tem antígeno, então ele não vai ativar nenhum anticorpo. Ele pode ser doado para todo mundo, tá bom? Então,
O O negativo é o tipo sanguíneo que a gente mais pede aí, né, nos bancos e sempre é o que falta. Por quê? Quando uma pessoa chega no hospital, não sabe o seu tipo sanguíneo, tá? Ou está inconsciente, a gente não consegue descobrir qual é o tipo sanguíneo dela, qual que vai ser utilizado, o O negativo. Porque ele pode ser usado em todas as pessoas sem causar nenhum problema naquela pessoa, tá bom? Então, O negativo é o nosso doador universal. Qual que é o problema? O O negativo, ele doa para todo mundo, mas ele só recebe de O negativo, tá? Então, isso é um problema para a pessoa que é O negativo, porque aqui, ó, só recebe de O negativo. Então, quando ele precisa de transfusão, às vezes é um pouquinho difícil, tá? Os bancos de sangue de O negativo, eles estão sempre no nível baixo, né? Já o receptor universal é o nosso AB positivo. AB positivo ele pode receber de todo mundo, tá? Então, quem é AB positivo aí? Sortudo. Essa pessoa, ela chega no pronto-socorro e ela pode receber sangue de qualquer um. Então, O negativo, O positivo, B negativo, AB, A, qualquer pessoa pode doar sangue para essa pessoa. Mas ela só doa para AB positivo. Então, se eu sou AB positivo, eu recebo de todo mundo, mas eu só dou para AB positivo, tá? Se eu sou O negativo, eu dou para todo mundo, mas eu só recebo de O negativo. Beleza? Então, AB positivo recebe de todo mundo, mas só doa para AB positivo. E aí eu tenho outras variações, né? Então, ó, B, quem é negativo, tá, gente, pode doar tanto para positivo quanto para negativo. Quem é positivo só pode doar para positivo, tá bom? E aí o B pode doar só para o B ou para o AB. O A só pode doar para A ou para AB. O AB só pode doar para AB. E o O pode doar para B, para A ou para AB, tá bom? Ok? Entendemos isso? Além disso, tá? Eu falei para vocês que o sistema ABO é uma questão genética, tá? Então, quem aqui nunca falou que, eu sou do tipo A, meu marido é do tipo O, então a gente nunca vai poder ter um filho AB. Isso é verdade, tá? Mas existem probabilidades, tá bom? Então, por exemplo, olha só esse caso. Eu tenho uma mãe do tipo A e um pai do tipo B. Eu nunca vou poder ter um filho O? Não, eu posso ter um filho O sim, mas a possibilidade é pequena, tá? É mais provável que eu tenha um filho do tipo AB, do tipo A ou do tipo B. O tipo O existe a possibilidade, mas é mais baixo, tá? Então vê aí, você que tem um namorado, um marido, quer ter um filho, vê aí qual é o seu tipo sanguíneo, qual é o tipo do seu marido e qual é a possibilidade aí de sangue do seu filho. Então, ó, se você é O e seu marido é O, só pode ter O, tá? Se você teve um filho B, menina, fica ligada que vai dar problema, tá? Então, ó, se você é O, seu marido é O, só pode ter O, tá? Então, olha aí o de vocês para vocês descobrirem quais são as possibilidades do filho de vocês aí, tá bom? Além disso, né, falando dessa questão de gravidez, existe uma doença muito interessante sobre o sangue, que eu acho que vocês já devem ter escutado falar, que é a eritroblastose fetal, tá? A eritroblastose fetal, ela afeta aí apenas mulheres que são RH negativo. Então, você, mulher, que está assistindo a minha aula e é RH positivo, assim como a professora, você fica preocupada. Agora, se você é RH negativo, calma que você tem que prestar atenção em algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Se você é RH negativo e você se casa, vou corrigir. Se você tem filhos com um homem que é RH positivo, existe a possibilidade de você ter eritroblastose fetal, tá? Então, a eritroblastose fetal, ela só acontece em mulheres RH negativo que têm filhos com homens positivos e o filho ele tem que ser positivo, porque existe a possibilidade dele ser negativo, tá? Então, ó, eu vou ter mulher negativa, homem positivo, filho positivo, tá bom? A eritroblastose, ela sempre vai acontecer na segunda gravidez, nunca na primeira. Porque a primeira gravidez vai ser para sensibilizar a mulher, para ela criar anticorpos contra. E aí na segunda, ela já vai ter os anticorpos e aí ela vai atacar o feto. Então olha só o que acontece. A mulher ela engravida, então a mulher negativa engravida de um bebê positivo. Na hora do parto, tá?
A placenta, quando ela vai descolar, ela pode cair sangue, né, na mãe, e aí a mãe vai ter contato com esse RH positivo. Lembrando que a mãe RH negativa, ela não tem a proteína D, e o bebê RH positivo tem a proteína D. Então, essa mãe, ela vai ser sensibilizada, ou seja, ela vai criar anticorpos anti-D, anti-RH, tá bom? E aí, quando ela engravidar de novo, se ela engravidar de um RH positivo de novo, tá? Como ela já tem anticorpos, o corpo dela vai atacar o feto como se ele fosse um corpo estranho, tá? Podendo levar a aborto, tá? Desse bebê. Porque o corpo da mulher vai entender que esse bebê, ele é uma coisa estranha que deve ser eliminada, porque ele é positivo e ela é negativa, tá bom? Então, antigamente se morria muito por isso, né? Algumas mulheres morriam por causa disso. Hoje em dia já existe a injeção, né, que a mulher toma logo no pós-parto, quando no primeiro filho, no pós-parto, ela vai tomar uma injeção anti-RH e essa injeção ela vai aí destruir esses anticorpos, tá bom? E aí no próximo filho ela vai poder ter o filho com segurança, mas aí isso tem que ser feito um acompanhamento, tá bom? A mulher que é RH negativo e que tem filho com homem positivo, ela tem que fazer acompanhamento médico para poder ver essas questões, tá bom? Se não for tratado, esse neném ele pode nascer com anemia, com icterícia, por quê? O corpo da mãe ele vai começar a atacar o filho, tá? E aí pode desenvolver anemia e icterícia, que é aquela cor amarela do neném, tá bom? Então, meus amores, na aula de hoje a gente viu os tipos sanguíneos, tipo A, B e O, tá bom? Se você não sabe o seu tipo sanguíneo, você tem duas opções, tá? Ou você pode ir num laboratório qualquer aí, que tem, né, em todos os lugares, e pagar para fazer, acho que é coisa de 10, 20 reais, é super barato. Mas se você não quer gastar dinheiro com isso, você pode ir doar sangue, tá? Mas, professora, eu não sei meu tipo sanguíneo. Quando você vai doar sangue pela primeira vez, se você não sabe o seu tipo sanguíneo, eles vão fazer um exame de sangue para descobrir e aí eles te entregam falando qual que é o seu tipo sanguíneo, tá bom? Além de descobrir o seu tipo sanguíneo, você vai fazer uma boa ação, que é doar sangue aí para uma pessoa que pode estar precisando, tá? A gente viu, então, que os antígenos, eles me representam, então eu sou B, então eu tenho antígeno B, é o que me representa, e o anticorpo é o que combate, então eu tenho um anticorpo anti-A, né, que vai combater o sangue A, não posso receber sangue A, tá bom? Nós vimos aí as possibilidades, né, de como que vai ser o meu filho no futuro aí, quando eu tiver um filho, tá bom? Vimos sobre a eritroblastose fetal, vimos como que funciona, né, o exame de sangue. Então, quando aglutina, significa que é o meu tipo sanguíneo. Quando não aglutina, não é o meu tipo sanguíneo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido a aula, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre esses tipos sanguíneos e tal, manda uma mensagem lá no Google Forms, tá? Vai ter uma caixinha para vocês colocarem as dúvidas. Além disso, toda segunda-feira tem um plantão Tira Dúvidas para vocês poderem perguntar, tá? O que ficou difícil de entender. E aí eu repasso algumas informações, tá bom? Vou deixar esses slides em cima do vídeo no link, é só clicar no link que você entra nos slides para vocês poderem ver de novo essas tabelas, né, dos tipos sanguíneos, do doador, do receptor, tá bom? Vai ter os exercícios para vocês fazerem agora após essa aula, são exercícios pequenos, então vocês fazem rapidinho, tá bom? Então, boa sorte nos exercícios, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.